Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Título da nossa aula de hoje: Os justos são salvos do poder do fogo. Conhecemos muito bem essa história, a história de Nabucodonosor com os 3 jovens da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quero dizer para você que confia no Senhor, o Senhor é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não fique amedrontado com a afronta do inimigo. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, é muito simples. Ao receber este link, clique em se inscrever, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos e peçam para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Mas quero lembrar a todos que para ser validado pelo YouTube, você precisa assistir pelo menos 2 ou 3 minutos, tocar o link e o sininho e, se possível, deixe também um comentário. Aí o YouTube entende que você gostou da mensagem. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Lucas 21, 24, você pode ler depois na sua casa. 1 Coríntios 1, 24, Salmo 41, verso 13, Jó 12, 16, Salmo 139, verso 12 e Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Nosso textual está baseado em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A verdade prática diz: Deus prometeu proteger e guardar os seus servos na hora da tribulação. Basta que nós confiamos no Senhor. Nosso texto de base da aula de hoje é Daniel 3, 1, 2, Daniel 3, 24, 25, 28 e versículo 30. Nos diz assim a palavra de Deus: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: É verdade, ó rei. E tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao Deus dos céus. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Por quê? Porque eles confiaram em Deus. Então a sua vitória, a minha vitória, está em confiarmos em Deus, pois Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, na hora que precisamos. Ele já provou isso em toda a história bíblica. Introdução. O livro de Daniel é composto por 6 histórias e 4 visões. As histórias podem ser encontradas nos capítulos 1 a 6 e as visões no capítulo 7 a 12. Estudaremos nesta lição a terceira história, a experiência dos 3 jovens fiéis que foram parar na fornalha
de fogo ardente. Uma estátua de ouro erigida para adoração. O verdadeiro cristão não adora nenhum tipo de imagem. O verdadeiro cristão não se prostra diante das imagens. O verdadeiro cristão adora unicamente a Deus. É isso que Sadraque, Mesaque e Abednego mostra, e Deus honra os seus servos exatamente por isso. No capítulo 2 de Daniel, vemos que o rei reconheceu a superioridade do Deus de Daniel. Porém, no seguinte, manda alçar uma imagem a Bel e a si próprio, exigindo adoração. Podemos perceber que na atividade insana do rei havia interesses políticos. 19 anos tinham decorrido desde que Daniel recontara o sonho esquecido de Nabucodonosor. Uma tentativa de eternizar. Alguns comentaristas de renome têm declarado que a estátua apresentada seria uma imagem do deus Merodach, protetor da cidade de Babilônia, ou deus Nebo, do qual deriva o nome do rei. Outros, porém, opinam que a estátua seria a imagem do próprio Nabucodonosor. Juízes 8, 27 e 2 Samuel 18, 18, pois era comum, após uma grande conquista, o conquistador fazer uma estátua de sua própria pessoa. Então, por isso, os estudiosos, imaginam ser essa estátua a própria imagem de Nabucodonosor. A estátua do capítulo 2 foi vista num sonho. A do capítulo 3 é real, pois havia sido construída por Nabucodonosor. Tinha 60 côvados de altura, cerca de 29 metros. Olha o tamanho. O côvado babilônico tinha mais ou menos 48 centímetros. Através do texto bíblico, percebemos que tudo ali era a base do número 6. Esse número está ligado ao homem, ou seja, ao que é mundano. 1 Samuel 17, 4, Apocalipse 3, 18 nos fala com detalhes sobre o número 6, uma comemoração idólatra. Essas comemorações festivas eram comuns na Babilônia. Todas as pessoas importantes, as autoridades da terra, se puseram de pé diante da imagem, dando sua aprovação, confirmando o decreto de que todos os habitantes do reino deveriam adorar aquela imagem. Sabemos que toda idolatria ela é abominação diante do Senhor, é pecado. Efésios 5, 5, Apocalipse 22, 15. E quem diz isto não é o pastor Paulo, é a palavra de Deus. Se você crê ou não, mas todo tipo de idolatria, de veneração, de adoração, pedido à imagem de escultura é um pecado gravíssimo diante de Deus, e a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no céu. Então você precisa rever os seus conceitos se você quer ir para o céu. Daniel 3 mostra a tentativa de uma única religião mundial, religião feita de aparência, algo para se ver. Daniel 3:3, ouvir. Daniel 3:5, mas nada que satisfaça a alma. A idolatria tem origem nas palavras eidolon, imagem, mais latreia, culto, que se faz uma imagem, pedido, orações. A princípio poderíamos achar que se trata apenas de um culto à imagem, mas ultrapassa isso. Repare que hoje em dia alguém diz que o cantor tal é seu ídolo, e não está incorreto a fala. A idolatria vai além do amor à imagem, pagã ou não pagã, além de se querer atribuir vida e poder a um objeto inanimado, tipo um ídolo feito de gesso, pedra, ouro, pau, A pessoa querer dar aquele objeto que é inanimado, que é feito pelo homem, como se aquele objeto tivesse poder e fosse um Deus e pudesse ouvir a sua súplica e a sua oração. Ídolo é qualquer coisa ou pessoa que colocamos no fundo do coração em primeiro lugar. Então, ídolo é tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar. Então, não é simplesmente uma imagem, nós aprenderemos aqui. Sendo assim, idolatria pode ser a dedicação a uma imagem, a um ídolo,
líder religioso ou coisas concretas ou não reais ou imaginárias, uma vez que até deuses pagãos são criações da mente. É possível se idolatrar um emprego, um automóvel, um filho e a nós mesmos, o que faz com que Deus perca a primazia. Ou seja, quando se idolatra algo, quando se dirige a um objeto, estamos colocando esse objeto no lugar de Deus, e Deus não aceita dividir o seu reino com as imagens de escultura ou com qualquer outro ídolo. Isso é o que diz o profeta Isaías na sua palavra. Um grande perigo enfrentado pelos fiéis. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram dois grandes perigos: a contaminação com as coisas materiais, porém com efeitos espirituais, as iguarias do rei, Daniel 1:5, e a contaminação com as coisas espirituais, religião falsa, Daniel 1:5 também. Todos os povos dentro dos limites do Império Babilônico foram obrigados a adorar a imagem. Desobedecer seria considerado uma traição ao Estado. Os amigos de Daniel enfrentaram uma grande prova, porém pareciam não temer os perigos, Daniel 3:16, 18, que possamos jamais temer diante dos momentos de provas, pois encontramos na Bíblia 365 vezes a expressão não temas, ou seja, uma para cada dia. Deus está dizendo para mim e para você, não tema, é para não temermos mesmo. Portanto, diante do impossível, enganos os olhos, olhemos para o alto. Salmo 121, da onde vem o nosso socorro, diz o salmista, pois o mesmo Deus se manifestará, o seu grandioso poder, e nos livrará do fogo. Podemos ver a pressa do ímpio em denunciar o justo. No mesmo instante, Daniel 3:8 foi denunciado ali, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ao povo de Deus não faltam inimigos, mas Deus também não para um só instante de defender os fiéis. Jó 1:8, Lucas 22, 31, 32. Os inimigos que vemos na outra aula era Sambalate, Tobias, eram os samaritanos, mas Deus sempre levanta a vitória para o seu povo, porque Deus está com os fiéis. É isso que precisamos aprender. Por isso, não temas, para cada dia do ano, Deus diz ao meu coração e ao seu coração. Resistindo ao monarca idólatra e prepotente, os oficiais da corte de Nabucodonosor, movidos pela inveja e maldade, certificaram-se de que o monarca ouvisse sobre a infração que tinham descoberto contra os inimigos de Daniel, contra os amigos de Daniel, melhor dizendo. Demonstraram ser homens muito bajuladores. A maioria das pessoas não entende o perigo da bajulação e nem o quanto isso é desagradável a Deus. Existe, é claro, a genuína gratidão que nós temos por pessoas que nos ajudou, Tenho algumas pessoas que eu sou grato, pois me ajudaram. E isto é bom e é honroso também diante de Deus. Somos estimulados pelas expressões de estima das pessoas e não há nada de mal nisso. Entretanto, é preciso vigiar, pois muitos estão passando por situações adversas por terem sido enganados pelos bajuladores. O Salmo 12 diz: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidades uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, ó Senhor, todos os lábios dos bajuladores, a língua que fala soberbamente. Salmo 12, verso 1 ao 3. É um pedido do salmista para que Deus tire de diante dele todos os bajuladores, os falsos. Corte as suas línguas. Há uma abundância de insinceridade entre o povo religioso, com riquezas de palavras açucaradas, que não significa nada. Tome cuidado com lábios bajuladores. Essa alerta é para mim e para você. Tomar cuidado com aqueles que ficam nos bajulando, tá? Tem que ver se a palavra daquele ali é uma palavra sincera ou se eles estão apenas nos sondando.
um rei irado diante da postura do justo, com ira e furor. Daniel 13:13, o rei, ao saber que os amigos de Daniel não se prostraram ante a estátua, reagiu com muita ira. Sua cólera desconheceu limites. Ele ordenou que os acusados fossem trazidos imediatamente à sua presença. A ira impede que você raciocine com clareza. A ira acaba por antecipar o pecado. Salmo 4, verso 4. Para muitos é apenas uma forma de defesa. Para outros, consequência do temperamento. Porém, muitos não aceitam que seja uma coisa ruim, muito menos um pecado. Segundo Billy Graham, a ira é pecado odioso porque revela a natureza animal do homem. Muitos aparentam ser pessoas bem tranquilas e até o momento em que ficam possuídas pela indignação e se transformam. Todo e qualquer acesso de ódio nos leva a postura extravagante e destruidora. Por isso, a Bíblia diz que não podemos nos irar com o sentido de pecar. Porque ela diz, ireis, mas não pequeis. Não põe o sol, sobre a sua ira. Ou seja, nós somos muitas das vezes sentimental e racional e até ficamos irados com algumas situações. Mas não podemos deixar que isso se torne pecado na nossa vida. É isso que a Bíblia nos orienta. Porque se dermos o lugar à ira, aí pecaremos e cometeremos injustiças. Um rei tentando unir o Estado e a religião. O rei queria certificar-se de que as acusações eram verdadeiras. Por isso interrogou os jovens que estavam sendo acusados sobre a desobediência às suas ordens. Daniel 3, 14 e 15. Eles tinham a obrigação de servir ao Deus do rei ou seriam considerados traidores. Então, podemos perceber que sempre são má as notícias quando os governos têm as religiões especiais, quando a igreja e o Estado se unificam. Até hoje vemos que essa prática não é aprazível, ou seja, as coisas de Deus têm que ser discernidas espiritualmente e as coisas mundanas segundo a discernação do mundo. Não podemos misturar as coisas, água com vinho, água com óleo, ela não se mistura, Porque um faz distinção do outro. E o vinho, se for misturado com água, perde o sabor. É isso que precisamos entender sobre as coisas de Deus. Um rei disposto a dar nova chance. Na verdade, é o diabo tentando enganar aqueles jovens. O rei mandou novamente tocar a música, acreditando estar dando aos jovens outras chances de obedecer à lei. Daniel 3, 5, 7, 10 e 15. Aprendemos com isso que no mundo está sempre a soar a música da tentação e da traição, O mundo, ele sempre tenta nos enganar, mas precisamos ter olhos de águias. Precisamos ser homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo para não sermos enganados pelas astutas ciladas do diabo. Poucos são os que atualmente enfrentam o pecado e a inquisição, não se dobrando diante do paganismo. O rei resolve fazer aos jovens um desafio, E muitas das vezes nós sucumbimos aos desafios do rei do mundo. O Deus a quem serviam teria algum poder contra a fornalha? O rei pergunta. Os jovens não se intimidaram. Responderam sabiamente. Não necessitamos te responder. Daniel 3,16. Eles dizem a ele, se Deus quiser, nos livra. Se ele não quiser, amém. Mas nós não adoraremos a estátua que você levantou. Nós adoramos só a Deus. É isso que precisa para os nossos jovens, para os nossos irmãos e irmãs hoje. Determinação em servir a Deus e não dobrarem os seus joelhos diante da estátua de Nabucodonosor deste mundo. Não se curvarem a este mundo, mas confiarem inteiramente no Senhor. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Deus recompensará tanto o ofendido como o ofensor.
O primeiro com bênção e o segundo com castigo. Então, deixamos tudo na mão do Senhor. Há uma interpretação feita com base no original aramaico que diz: não te responderemos, Deus te responderá. É isso que eles disseram a Nabucodonosor. Ele pode tanto vos livrar como nos entregar nas tuas mãos. Depende dele. O cristão autêntico não faz sua defesa prévia, mas deixa tudo por conta do Senhor, porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Salmo 11, verso 7. Ou seja, a nossa vida ela tem que estar inteiramente nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Os jovens resistem ao plano diabólico. Nabucodonosor não precisou mandar tocar novamente a música. Os amigos de Daniel não vacilaram, não discutiram ou ficaram na tentativa de escapar do castigo. Os 3 jovens eram fiéis a Deus e jamais se prostrariam adorando outro Deus. Os jovens leais ao Senhor. Os 3 amigos responderam que não tinham necessidade de defender-se, pois a defesa deles era o próprio Deus. Se ser leal ao Senhor era crime, então eles seriam os piores criminosos. Por todo o livro de Daniel podemos ver como a lealdade e a adoração para com Deus são continuamente tratadas. Os governantes podem tentar criar leis que inibam ou proíbam a adoração ao Todo-Poderoso, porém aqueles que permanecerem fiéis não temerão. Apocalipse 2:10, né? Então, mesmo que nós perdamos a nossa vida, é o que os jovens disseram a Nabucodonosor e é o que precisamos dizer diante do mundo, nós continuaremos adorando ao Senhor, porque é melhor perder a vida aqui do que perder a salvação e parar no inferno. As profecias de Daniel apontam que nos últimos dias haverá uma tentativa de inibir ou proibir a adoração verdadeira, sendo imposta uma falsa adoração. Mas o livro de Daniel nos mostra claramente que Deus terá um povo vitorioso, que resistirá a todas as tentativas de desobedecer ou perverter a adoração. João 4:23, Jesus disse a Samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quão importante é permanecermos fiéis ao Senhor, jovens decididos a servir ao Senhor. A excitação diante do pecado é sempre fatal. Os companheiros de Daniel não excitaram em nenhum momento. Eles responderam ao rei com certa empatia, um gesto nobre derivado da consciência de que na qualidade de servos de Deus eram superiores a qualquer potestado ou assim precisavam da clemência ou favor do homem. Eles confiavam em Deus. Eles não estavam preocupados nas leis de Nabucodonosor, se Nabucodonosor jogaria eles na fornalha ou não, se Nabucodonosor livraria eles da fornalha, não. A vida deles estava nas mãos de Deus, estava nas mãos do Senhor. Se a minha vida e a sua vida estiver na mão do Senhor, somos vitoriosos. Em Atos 4:33 e 13:49 é explicado, que mesmo diante de grande dificuldade, enfrentando até a morte, os apóstolos davam seu testemunho com grande ousadia e força. Apesar de toda a perseguição religiosa enfrentada e todos os problemas, a palavra do Senhor foi pregada e ouvida no mundo inteiro. Romanos 10:18, daquela época. O que teria acontecido ao cristianismo se todos os apóstolos fossem tímidos e hesitassem em testemunhar? Ninguém entenderia a missão de Jesus e o porquê da salvação. Nenhum testemunho provém da timidez, mas sim da ousadia, coragem no Espírito de Deus, conforme podemos ler em 2 Timóteo 1:7 e 8, parte A. Então, os apóstolos, os cristãos morreram, entregaram a sua vida. A história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu teve a sua pele esfolada. Tiago foi transpassado por flechas. Paulo foi decapitado.
e assim tantos outros. Quantos cristãos foram queimados vivos? Quantos cristãos foram jogados nas arenas por não negarem o seu Senhor? Não tiveram as suas vidas por preciosas. A história dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, vemos que alguns foram cerrados ao meio. Isso diz a respeito, segundo historiadores, do profeta Isaías, que foi cerrado ao meio, mas continuou firme com o Senhor. Que as nossas vidas não sejam preciosas aos nossos olhos, que as nossas vidas não sejam demasiadas como algo superior a nós, que possamos continuar confiando inteiramente no Senhor. Mesmo que perdamos a vida aqui, recebemos no céu. João Batista não negou o Senhor, mesmo quando teve a sua cabeça ameaçada e foi decapitado. Continuou firme com o Senhor. Jovens, à espera de um livramento. Os 3 amigos de Daniel não queriam submeter o Senhor a nenhum teste. Daniel 3,17. Eles apenas aguardavam o livramento do alto. Esse seria o livramento da mão perversa de um monarca idólatra e prepotente, e uma importante oportunidade para testemunhar a respeito do Senhor. Somente Deus poderia livrá-los da morte. Não são raros os momentos em que os servos fiéis também enfrentam situações em que somente o Todo-Poderoso é capaz e são obrigados a entregar suas vidas na mão dele. Salmos 125, verso 1. Precisamos confiar no Senhor. Não importa a situação, meu irmão, minha irmã, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Os jovens enfrentam uma injusta sentença, tópico 4. A sentença já havia sido decretada, o rei já havia desafiado ao Altíssimo. Ir para a fornalha era apenas uma questão de tempo. Daniel 3,19. Os jovens enfrentam uma fornalha superaquecida. O rei mandou que a fornalha fosse superaquecida. Muita lenha foi gasta, pois, segundo o rei, a temperatura seria 7 vezes superior ao normal. Uma fornalha com tamanha temperatura com certeza mataria os 3 jovens judeus de imediato. Porém, Deus prometeu livrar sua igreja do fogo estranho. Isaías 43, 1, 2. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Por quê? Porque Deus é o nosso livramento. Não precisamos temer nada deste mundo. Jesus disse que o homem, o diabo, só pode matar o corpo. A alma, não. Mas se não temermos a Deus, aí a nossa alma pode perecer no inferno. Então precisamos continuar confiando inteiramente no Senhor. Os jovens enfrentam os executores. Ordenou aos homens mais fortes do seu exército, Daniel 3,20. O objetivo era evitar qualquer resistência. Porém, não houve resistência da parte dos jovens. A vida deles estava entregue nas mãos do Senhor. Eles estavam em paz. O Senhor Jesus legou a sua paz aos seus seguidores. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, 27. Não a paz como o mundo dá, mas a minha paz é melhor, porque a paz do mundo é passageira. A paz do mundo é mentirosa, mas a paz de Deus no nosso coração, mesmo diante da morte, mesmo diante da enfermidade, mesmo diante da dificuldade, continuamos com a paz no coração. Porque a nossa esperança não está nessa vida, mas está na vida após a morte, aonde encontraremos com o Senhor. A fornalha superaquecida consumiu os mais fortes soldados do rei. A Bíblia diz que todos eles morreram. Este texto nos mostra o contrassenso do homem que não conhece a Deus de verdade, pois em Daniel 2,47 o monarca engrandece o Senhor e agora o desafia. Nabucodonosor podemos chamar ele de bipolar. Uma hora ele reconhecia a Deus e outra hora ele desafiava a Deus. Mas ele viu, em todos os momentos que ele desafiou a Deus, que Deus era maior que ele, ainda que na terra ele fosse o maior reino. Os jovens foram libertos do poder do fogo.
Os 3 jovens hebreus foram lançados dentro da fornalha, amarrados, caindo exatamente dentro da fornalha. Então vemos o livramento do Senhor, pois foram salvos na fornalha, não da fornalha. Daniel 3:26, o Senhor não nos promete livrar sempre da angústia, não, mas Ele estará conosco na angústia, se tivermos de atravessá-la. Salmo 91, verso 15. Ou seja, Deus pode não te livrar da fornalha, mas te livrará da fornalha. Deus pode não te livrar do Covid-19, mas te livrará dentro do Covid-19 se Ele quiser. E se Ele não quiser, glória a Deus, vamos para o céu. Porque a nossa vida não está nesta terra, aqui é passageira. A nossa vida está no céu. Os anjos que controlaram a força do fogo podem controlar as forças e os elementos da natureza. Apocalipse 7:1, 14, 18, 16, 5. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Não é em vão que dizer as escrituras, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10:30. Deus cuida de nós nos detalhes. Cabelo da nossa cabeça que cai quando estamos lavando no chuveiro, são contados pelo Senhor. A nossa vida está guardada nas mãos do Senhor. Nós estamos protegidos pelo Senhor. E não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Lucas 21:18. É promessa do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Basta que continuamos confiando no Senhor. Somente as cordas que amarravam os jovens foram destruídas, porque esta era do rei. Daniel 3, 24, 25. As cordas do mal não poderão nos deter em nossas caminhadas. O Deus que guardou os 3 jovens hebreus também velará por nós. Os 3 amigos de Daniel recusaram prostrar-se diante da imagem. Para eles havia muito mais em causa do que apenas uma posição no governo. O rei já tinha declarado a sentença de morte. Até deu mais uma oportunidade para mudarem de ideia e evitarem a pena de morte, desafiando-os a rigorosamente com palavras de blasfêmia contra Deus. Quero ver se o vosso Deus poderá livrar. Eles disseram, não necessitamos te responder. E quem é o Deus que vos poderá livrar? Foi a palavra de Nabucodonosor, das minhas mãos. Daniel 3,15. Os 3 fiéis não hesitaram, não pediram sinal de Deus. Eles já conheciam o Deus do universo e não o negariam. Podemos não ver enormes estátuas de ouro ou fornalha ardentes, mas quando enfrentamos os desafios do dia a dia, precisamos lembrar que servimos o mesmo Deus que salvou esses 3 jovens. Ou seja, o mesmo Deus meu e seu, irmão, irmã, é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele livrou da fornalha esses jovens, ele livrou Daniel da cova dos leões, ele livrou Moisés de ser morto, ele abriu o mar vermelho, ele tirou Israel do Egito, ele deu vitória a Israel quando entrou nas terras prometidas. E comigo e com você não será diferente se nós confiarmos inteiramente no Senhor, o nosso Deus. Conclusão. Quantas vezes alguns cristãos têm justificado algum ato de desonesto para manter um emprego? Você é desonesto para manter o emprego? Então você não é digno desse emprego. Quantos têm mentido mesmo sobre sua religião para serem empregados? Se você nega a Deus, Deus também te negará. Quantos têm negado sua fé em Deus para conseguir alguma vantagem material? Você está trocando as coisas dessa vida pela eterna? Esses 3 jovens judeus testemunharam que é na perseverança e firmeza de caráter que obtemos sucesso e vitória.
Não é nós nos conformando com este mundo. Não é nós nos moldando com este mundo que obteremos vitória. A nossa vitória está em continuarmos servindo ao Senhor, adorando ao Senhor e dizendo que o Senhor é o único Senhor da nossa vida. Que possamos aprender com esses jovens a sermos fiéis ao Senhor, a sermos homens e mulheres de Deus cheios da presença do Espírito Santo, porque é assim que obteremos vitória, é assim que triunfaremos sobre o pecado, sobre Nabucodonosor, sobre o mundo. Não nos conformando com este mundo, mas transformando-nos pela renovação do nosso entendimento. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese, compartilhando com seus amigos, com seus irmãos e pedindo para eles se inscreverem. Lembrando a todos que para o YouTube validar a inscrição, você precisa assistir aí no mínimo 2 ou 3 minutos. Só assim o YouTube validará a inscrição, senão ela cai. Toque também o sininho, dê o link e comente, pois assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus. Amém?